Qual o seu nome completo e idade? Diógenes Brasilino, a minha idade é 78 anos. Nasci 5/5/1937. Conte-nos sobre a sua relação com o comandante Edgar Armand. Eu comecei a frequentar a Federação Espírita em 1960, quando eu cheguei no interior de São Paulo. E morava numa rua paralelo ali à Rua Maria Paula, onde estava instalado o primeiro predinho da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí, ali perto, eu olhei, nossa, aqui é a Federação. Eu tinha um irmão mais velho, que até hoje tem ele vivo ainda, ele era afiliado ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento. E ele recebia mensalmente uma revistinha do pensamento. E eu, nessa idade, eu tinha 16 para 17 anos, eu ia até o quarto dele e começava a folhear aquelas revistas e gostar daquelas mensagens espíritas, aquelas coisas todas. Aí vim para São Paulo, conforme já disse, no endereço ali perto da Federação. Aí eu falei, a Federação é aqui, puxa, deixa eu visitar. Aí eu comecei a ir lá aos domingos, assistir as palestras, que era das 10h30 até 11h30, e ali conhecia até pessoas do interior que era amigo do meu pai. E com isso daí eu dei continuidade. Durante a semana tinha reuniões às quarta-feiras, que era dirigido pelo Dr. Luiz Monteiro de Barro, um médico alopata do Hospital das Clínicas. Alopata? Não, homeopata do Hospital das Clínicas. E era junto com o orador, Dr. Ari Lex, que era o neurocirurgião também do Hospital das Clínicas. E lá, nas quarta-feiras, tinha essa reunião que era doutrinação. E o médium incorporado, então era o incorporador, o comandante Edgar Armand. E com isso daí, no final da palestra, havia a incorporação, a doutrinação. Eu passei a amar aqueles trabalhos às quarta-feiras e passei a frequentar todas as quarta-feiras junto à Federação Espírita do Estado de São Paulo. E com isso daí, com o tempo, eu fui me integrando mais, conheci grupos de trabalho, voluntário, essas coisas, até que passei a frequentar o grupo, que era a campanha Alta de Souza, que era realizada aos domingos, tendo uma folga por mês. E aí então encontrei aquelas pessoas de mais idade, admirava eu com a idade nova, estar ali no meio deles, perguntava, mas o que você está fazendo aqui? Você é tão jovem, o que é? Você tem família? É difícil a gente ver uma pessoa assim, mas eu gosto, coisa e tal, quero fazer. E passei a fazer a campanha Alta de Souza para angariar fundos, para levar para assistência lá no início da Casa Transitória, situada lá na ponte da Vila Maria, na rodovia Presidente Dutra, início ali. E com isso daí me integrei dentro dos trabalhos da Federação. E assim foi, e conheci de perto as palestras do do comandante Edgar Armand, e passei a admirá-lo. Aí nas reuniões, ali, depois que acabava a palestra, eu aproximava dele, admirava. Ele era aquele super ídolo para mim. Gostava demais de ouvir os comentários dele, incentivar. Precisa ter conhecimento do que se faz, não pode ser assim, pular de cabeça nas leituras, nos livros, sem ter conhecimento da doutrina. Foi aí que ele começou, já vinha nas décadas de 50, organizando as escolas para o curso de evangelização, de conhecimento do Evangelho. E aí começou, bom, nós precisamos ter o curso, precisamos programar direitinho, né, fazer a iniciação, depois a preparação, depois o início da escola do Evangelho, primeiro ano, segundo e assim por diante. Eu passei a frequentar na época. Depois, com o tempo, eu afastei da federação. Fiquei um bom tempo fora. Aí, com o tempo, eu senti falta, voltei para a federação. Aí eu comecei, de início, a fazer o curso de Espiritismo lá na federação, na Rua Santo Amaro, na Rua Maria Paula. E assim foi meu tempo. Depois, com o tempo, desapareci de novo. O senhor lembra quando, onde e quais as circunstâncias que o senhor conviveu mais com ele?
Foi no início mesmo, foi no início de 60 até por 65, 66 por aí. Foi onde eu, não só nas palestras de domingo, nas reuniões de quarta-feira, é onde eu mais me integrava ali. Era uma maravilha para mim assistir aqueles encontros ali. E qual era o perfil do comandante Edgar Armando? Eu admirava muito, porque ele era uma serenidade, não rejeitava uma pessoa que vinha até ele tirar informações, aquelas coisas todas. Eu ficava de boca aberta admirando. E isso daí, ele era muito simpático demais, embora esse período que ele viveu na Força Pública de São Paulo, né? Que ele batalhou na construção da rodovia dos Tamoios, ligando Ubatuba com Caraguatatuba, aquele litoral paulista ali, quase chegando no estado do Rio. E depois, nessa época, ele não frequentava ainda o espiritismo. Até que um determinado tempo ele foi chamado por um amigo dele para uma reunião espírita. Foi onde ele começou a ter os conhecimentos. Eu não sei se isso foi por volta de 49, mais ou menos por aí, conforme o próprio filho dele já dissertou isso em livros que ele escreveu. Aí então que ele começou a gostar e passou a trabalhar na doutrina. E qual era a postura dele diante da vida? Era muito firme, era demais. E ele tinha um vasto conhecimento, amigos também de alta educação, que gostava de diálogos com ele, aquelas coisas todas. Então, essa parte aí ele foi excelente. E na sua opinião, como era a dedicação do comandante? Ele é incansável, né? Ele é um batalhador mesmo. Eu ficava pasmado de ver o trabalho dele, a dedicação dele, querendo que de qualquer maneira o pessoal tem que saber o meio que ele está lidando. É onde ele começou a batalhar em cima desses cursos aí, conhecimento geral do que é o espiritismo, e não ir lá assistir um trabalho e sair de lá com dúvida, aquelas coisas todas. Essa foi a base do ensinamento do curso espírita, né? O senhor se lembra como era a rotina dele? O senhor participou de algum projeto junto com ele? Não participei. E como ele era como líder? Ele era um bom líder? Era. Sempre foi um bom líder e mesmo tendo um outro dirigindo, ele fazia questão de participar e dar a orientação dele também, em conjunto com aquelas pessoas que liderava mesmo, né? Participava e dividia o trabalho com eles. Qual a virtude o senhor citaria como destaque da personalidade do comandante Edgar Armando? A virtude... É isso que eu tenho dito, né? Então ele era incansável na batalha do espiritismo para que o povo tomasse ciência e conhecimento real do que vinha a ser esse, conforme disse o mestre, viria um consolador, né, que iria explicar melhor a nossa vida aqui na Terra e melhores ensinamentos do mestre. O senhor compartilhou de algum momento decisivo na vida do comandante? Não participei. E o senhor se recorda de alguma passagem que nos demonstre o comprometimento do comandante com a doutrina? Também não. É que nessa época, muito jovem, eu ficava mais para vivenciar aquele lado meu da juventude e não encarava firmemente como hoje eu já encaro o espiritismo, né?
Como eram as aulas do comandante? O senhor teve aulas com ele? Não, não cheguei a ter. Só mesmo palestra e os trabalhos de incorporação. Quais as lições ele ensinou na prática sobre o viver cristão? Muito trabalho. O senhor acredita ter sido a grande contribuição do comandante? Qual o senhor acredita ter sido a grande contribuição do comandante com a doutrina espírita? Para mim, o comandante, a contribuição dele foi relevante, né? Não tem outra, né? Porque até mesmo eu, quando deleitava alguns livros espíritas, eu ficava meio indeciso, meio no ar, e com os ensinamentos dele de falar que devemos aprender, que devemos ter um curso que pudesse orientar mais o pessoal que frequentava a doutrina, aí então não tinha outra saída. É isso aí que eu sempre admirei nele, e foi onde ele batalhou mais, né? Tinha que ter isso. Então era só isso que a gente queria. O senhor tem alguma coisa mais a acrescentar sobre o comandante? Aí com o tempo eu mudei daqui de São Paulo para o interior, e aí eu afastei e não tomei mais conhecimento de nada. Tanto chegou que eu nem soube da passagem dele aqui na Terra, o lado espiritual, né? Depois, com o tempo, que eu fiquei sabendo, junto àqueles amigos que eu tinha na época, que foram poucos, quando eu voltei, encontrei esporadicamente lá dentro do salão da federação, e aquele grupo, e aquela coisa assim, aconteceu isso, o comandante faleceu em tal época, assim. Foi onde eu fiquei tendo esse conhecimento. Não cheguei a acompanhar de perto isso daí, né? Tá bom, então é só isso. Obrigada, Sr. Jorge.